Irmãos, vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias no Salmo 80, versículo 18. E assim, não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. E assim, não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por essa noite de reunião. Nós levantamos nossos olhos para Ti com confiança mais uma vez, suplicando toda a ajuda da parte do Senhor. Ilumina a Tua palavra, ilumina os nossos corações. Que o Teu bendito Espírito Santo nos habilite para tudo o que carecemos nessa reunião. Carecemos de tudo. Habilita-nos em tudo. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor podemos dar esse último passo nessa noite sobre esse tema, despertamento espiritual. Temos visto que esse versículo desse salmo reflete com bastante clareza que a ideia sobre despertamento espiritual na Bíblia é uma visitação divina vivificadora. E essa visitação é tão necessária, tão preciosa para a igreja, que ela é a garantia de nós estarmos aqui hoje. Graças ao Senhor pela sua fidelidade, por ter visitado vez após vez as suas assembleias, a sua igreja, até o dia de hoje. Nós somos herdeiros dessa fidelidade de Deus visitando o seu povo. Também vimos que esse salmo 3 vezes mostra qual seria a essência desse despertamento espiritual. E a essência é: Senhor, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. De acordo com o versículo 1 desse mesmo salmo, mostra o teu esplendor. Sabemos que nos dias em que temos vivido, o Senhor tem feito por sua graça e fidelidade para com a igreja, sua noiva, o seu último movimento de amor. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus, indubitavelmente, está às portas. Se nosso Senhor, assentado no trono, faz um movimento de amor em direção à sua igreja, que vai significar na sua gloriosa vinda, a manifestação da glória da vinda do nosso Senhor, era de se esperar que esse Senhor que se assenta no trono e que derramou o Espírito Santo para morar na igreja, do exato lugar onde ele está, à destra da majestade nas alturas, esse Espírito Santo então, habitando na igreja, fizesse o movimento correspondente em direção ao nosso Senhor. Então nós temos aí um duplo movimento magnífico. Um movimento de amor do Senhor em direção à sua noiva. Porque tudo o que ele anseia é suas bodas. Aquela voz de Apocalipse 19, voz de profecia, aguarda o seu cumprimento breve pela graça do Senhor. Bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, se nosso Senhor tem feito esse último movimento de amor em direção à sua igreja, era de se esperar que aquele que foi enviado para preparar a igreja como uma noiva para o noivo celestial, fizesse um movimento correspondente. E graças ao Senhor, esse movimento tem sido feito. O Espírito Santo, na sua fidelidade, Deus que é, Deus ajudador, Deus que nos habilita, Deus que veio morar em nós, ele tem feito fielmente esse movimento correspondente, inquietando, despertando, aguçando os nossos corações em direção ao amado noivo celestial. Irmãos,
Nós temos visto até aqui 5 marcas desse despertamento espiritual. Daquilo que o Espírito Santo realmente deseja que seja realidade na igreja, para que então o coração do nosso Senhor Jesus, o Isaac celestial, seja satisfeito. Então nós falamos sobre o primeiro movimento, arrependimento. Um permanente estado de arrependimento. Revelando-nos, por um lado, a beleza, a suficiência do nosso Senhor, por outro lado, a nossa imensa necessidade. Revelando-nos que Ele, o Senhor Jesus, é totalmente outro. E conduzindo-nos, então, nessa contemplação, reconhecendo nossa profunda necessidade a nos unirmos em dependência, confiança, permanência nele. Esse é o significado do arrependimento operado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Ele é, sobretudo, positivo. Sim, há uma revelação de nossas necessidades, mas, sobretudo, esse movimento é positivo, levando-nos, então, a aprender arrependimento após arrependimento, em um estado permanente de arrependimento, aprendendo o que significa morai em mim e eu morarei em vós. O que impede essa nossa habitação permanente no Senhor é aquilo que somos. Tão diferente do que Ele é. Mas, de novo, o fiel Espírito Santo foi enviado a nós para realizar um trabalho tão divino e celestial em nós, quanto o trabalho que o Filho de Deus fez na cruz foi divino e celestial. Nunca poderemos colocar Calvário e Pentecostes em patamares diferentes. Nunca. O Pentecostes é o complemento da obra do Calvário. O Pentecostes é tão santo e divino quanto foi o Calvário. Então, graças ao Senhor, porque essa dupla obra já foi cumprida. Bendito Deus. Esse mesmo Espírito Santo que opera em nós esse arrependimento contínuo, um permanecer diante do Senhor em fraqueza, temor e grande tremor. Esse mesmo Espírito Santo, quando encontra lugar para operar de maneira vivificadora, levantando a igreja de novo para Deus, resgatando afeições, resgatando a devoção, resgatando o que nós somos integralmente para o Senhor, então Ele produz uma segunda marca na igreja de Deus. E essa seria uma visão renovada das belezas do nosso Senhor Jesus. O servo de Deus do passado, irmão Austin Sparks, disse assim: se Cristo é o meu tema, minhas mensagens são inesgotáveis. O Espírito Santo é quem revela as belezas de Cristo. Nosso Senhor Jesus disse: Ele me glorificará. Ele vai receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. E o que é dele? Ele continua: tudo o que o Pai tem é meu. Por isso ele vai receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Não é maravilhoso, irmãos? Podemos ser instrumentos do trabalho iluminador, instrutivo do Espírito Santo, revelando-nos as belezas, as glórias de Cristo. A terceira marca que vimos, igualmente preciosa. O Espírito Santo se encarrega quando encontra lugar em nossos corações e entre nós. Ele toma a seu encargo mais uma responsabilidade. Ele recupera a palavra de Deus em vida e poder. Que bênção! Então a palavra de Deus agora é mais do que um instrumento em nossas mãos. A palavra de Deus é aquela espada penetrante que rasga os nossos corações. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Graças ao Senhor. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja o Senhor por essa marca maravilhosa. A palavra de Deus deixa de ser um passatempo para nós. Deixa de ser algo puramente intelectual, algo religioso. A palavra de Deus penetra em nossas vidas com vida e poder. E a palavra de Deus é o instrumento por excelência
nas mãos do Espírito Santo, capaz de revitalizar a igreja. Foi por essa razão que o nosso Senhor Jesus disse assim: não só de pão viverá o homem. De pão também, porque habitamos num tabernáculo terreno e frágil. Mas então o nosso Senhor, conforme as palavras de Deuteronômio, colocou a palavra de Deus num nível muito superior a esse pão terreno. Então ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A diferença entre o pão e a palavra é que o pão passará, mas a palavra que sai de sua boca nunca passará. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Para sempre, Senhor, está firmada tua palavra no céu. 7 vezes no dia eu te louvo por causa da fidelidade dos teus testemunhos. Puríssima é tua palavra, por isso teu servo a estima. Que maravilha a palavra de Deus recuperada em vida e poder no meio do povo de Deus. Mais uma marca, estudamos. O Espírito Santo, quando encontra lugar para nos visitar de modo vivificador, ele recupera a presença santa de Deus no meio do seu povo. Então o nosso reunir não é mais vazio. O nosso reunir é com ele. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quem disse isso? Nosso Senhor Jesus. Esse é um texto profético sobre ele. Ele está dizendo ao Pai, está dizendo: eis-me aqui, ó Deus, com os filhos que tu me deste. E então o autor de Hebreus no capítulo 2 complementa: e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quem está falando isso é o irmão mais velho, o primogênito dentre os mortos, o primogênito dos filhos, o filho mais velho, nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. Então a recuperação da presença de Deus no meio do povo de Deus. Ah, irmãos, que diferença isso faz. E mais uma vez que ajude-nos o Senhor a sermos ávidos pela sua presença. Refletindo o coração de Moisés, quando ele disse assim: Senhor, se tu não subires conosco, não nos faça sair deste lugar. Se não fores conosco, não nos faça subir desse lugar. Que o nosso coração seja ávido assim pela presença do Senhor. Só a presença do Senhor traz realidade para as coisas do Senhor, para os nossos relacionamentos, para o nosso cultuar, para a nossa adoração, para o partir do pão. Sem Ele tudo é nada, tudo é vazio. Então essa é mais uma marca maravilhosa de despertamento espiritual, quando o Espírito Santo visita a igreja de Deus de modo a revitalizá-la. Por isso o salmista ora no Salmo 80. Ó Deus dos exércitos, nós te suplicamos, olha do céu, vê e visita esta vinha. Como precisamos orar assim nesses dias, irmãos. Nosso Senhor está tão prestes de romper os céus, de mostrar a sua face gloriosa para ordenar o caos desse universo. Mas antes disso, Ele aguarda aqueles que se colocam na brecha, aqueles guardas sobre os muros, para que Ele restabeleça de novo o seu povo e o coloque como objeto de louvor na terra. Então que tenhamos o mesmo desejo que o nosso Senhor tem em seu coração. E ontem nós iniciamos examinando a última marca, a quinta marca. Não é a última das evidências da visitação vivificadora do Espírito Santo. Há outras, mas é a última que estamos examinando. E essa evidência é uma renovada santidade no meio do povo de Deus. Uma renovada separação para Deus. Claro, como o Espírito Santo poderia visitar a igreja e nós não sermos afetados no assunto da santidade, no assunto da pureza de coração. Ele é o Espírito Santo, o Espírito de santidade. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga retamente, então portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue,
É nesse contexto do capítulo 1 de 1 Pedro que ele repete essa palavra do Velho Testamento, citada tantas vezes no Velho Testamento. Sede santos, porque eu sou santo. Então, quando o Espírito Santo encontra lugar para revigorar a igreja, visitando-a, então essa é uma marca evidente. Uma renovada separação para Deus. Separação de quê? Separação de tudo aquilo que de alguma maneira ofende ou rivaliza com o nosso Senhor Jesus. Há coisas que não necessariamente ofendem nosso Senhor, mas rivalizam com o nosso Senhor. Então, essas duas coisas são objeto de tratamento do Espírito Santo amplamente quando ele visita a igreja. Nós abrimos o nosso coração e nós oramos em verdade. Sonda-me, ó Deus. Conhece meu coração. Prova-me. E a palavra ali significa, passa pelo fogo. Não tememos o fogo. Porque ouro não teme fogo. Quem teme fogo é palha. E nós sabemos que a natureza de Deus que foi depositada em nós é ouro. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Fomos regenerados não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que suporta fogo, pela palavra de Deus que vive e é permanente. Assim diz Pedro. Então nós oramos com confiança. Sonda-nos, passa pelo fogo, prova-nos, julga-nos. Irmãos, o livro de Malaquias, nós não temos tempo para ver isso. Mas ele entra como uma cunha maravilhosa aí nesse ponto. O livro de Malaquias, podemos dizer, tem como tema a igreja no tribunal de Deus. O juízo na casa de Deus. Esse é o tema de Malaquias. E o Senhor mostra o quanto ele queria encontrar lugar entre o seu povo para julgá-lo. Mas veja, não é julgá-lo para lançá-lo fora. Não era julgá-lo para pôr de lado quanto aos seus propósitos. Sabe qual é o resultado do livro, quando você lê capítulo 4 de Malaquias? Só tem 6 versículos. Um capítulozinho, último de Malaquias. Aliás, ali termina o Velho Testamento, lembre-se. O Senhor vai dizer assim, que exercendo o seu juízo sobre o seu povo, ele faria com que eles se alegrassem tanto nessa restauração ao lugar que Deus tinha designado e que eles tinham perdido por causa de toda a sua prostituição, seja espiritual, seja literal, prostituição dos profetas, prostituição dos sacerdotes. Então o Senhor diz assim, que iria a eles e eles iriam saltar como bezerros soltos da estrebaria. Não é uma figura maravilhosa? Saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Libertação. Então, graças a Deus pelo juízo que ele processa na sua casa. Pedro diz assim, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. É chegada. Irmãos, nós devíamos alegrar tanto. Porque o mundo não está sendo objeto desse juízo. E quando o for, esse juízo será o grande e terrível dia do Senhor. Nós não. Nós não temos a ver com esse juízo. Nós já passamos da morte para a vida e não entramos em juízo, neste juízo. Nosso juízo é o juízo da casa de Deus. Compreende a diferença? É um juízo familiar. É Deus passando a sua casa pelo fogo para nos apurar, para nos purificar. Graças ao Senhor. Então, essa é a quinta marca na qual nós temos nos detido. Uma renovada separação para Deus. Agora nós lemos e vamos voltar lá. Lucas capítulo 12. E nós selecionamos um versículo, o verso 35, e dissemos para os irmãos que esse verso faz uma divisão entre a primeira parte que vem antes dele, desde o verso 22, que já estudamos ontem, e a segunda parte, Lucas 12. Que vai, então, à frente do verso 35 até o final do capítulo, o verso 48. E nós estamos procurando entender esse texto à luz dessa quinta evidência de uma visitação divina no meio do seu povo, que seria uma renovada separação. Então preste atenção de novo aqui para retomarmos e seguirmos. Separação de quê? Segundo o que nós vimos ontem, essa separação toca em primeiro lugar a nossa vida. Então o Senhor deseja nos separar, segundo esse texto que nós estudamos ontem, do quê? Ora, irmão, o Senhor foi enfático.
Ele queria separar os seus discípulos de ansiosas solicitudes, que nós vimos ontem. E quanto a isso, ele não deu conselho para os seus discípulos, ele advertiu. Verso 22 de Lucas 12. Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos. Vai dizer mais à frente do texto, já estudamos, os gentios, aqueles que estão fora da aliança de Deus, não tem pai, não tem pastor e não tem rei, como vimos também ontem. São estes que procuram essas coisas, que andam desesperadamente atrás delas. Mas então ele vai dizer ali no verso 31, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. E todas essas coisas, alimento, vestuário, foi o que ele mencionou, vos serão dadas, acrescentadas. Então, amados, esse assunto é tão sério, que basta ler um texto como esse, que nós vemos as cordas do nosso coração serem despertadas. Por um lado, pela provisão soberana do nosso Senhor, que deseja se mostrar para nós como pastor, pai e rei. Mas por outro lado, nós somos despertados pela nossa incredulidade. Quando lemos um texto como esse, nós somos tão tentados. Sabe o que ouvimos uma certa vez, mais de uma vez, inclusive? Pessoas dizendo assim, há um salmo que diz assim, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. O pão diário. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Interessante esse versículo, maravilhoso, uma promessa, uma garantia do Senhor. Então, alguns, por falta de reter a palavra de Deus no que ela significa, dizem assim, então, vamos dormir o dia inteiro. Quanto mais dormirmos, mais o Senhor vai nos dar o pão. Mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo assim, que se nós trabalharmos com todas as nossas forças, se nós comermos um pão que nós penosamente granjeamos, adquirimos. Ai, que suor, que dificuldade, que luta, que dor. Mas o pão está aí, meus filhos, na mesa. Esse é o contraste. O Senhor está dizendo, não, isso não é necessário. Porque aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Ou seja, eles podem descansar. Porque eles receberão a devida provisão. Ah, irmãos, como nós precisamos conhecer isso, com realidade nos nossos corações. Porque se não conhecermos, esse assunto de separados para Deus, atente para isso aqui, em relação aos cuidados da vida, será desconhecido por nós. Porque esses cuidados da vida, cuidados do mundo, como nosso Senhor chama, são avassaladores. Em particular, aqueles que são maridos e pais, sabem o que isso significa. São avassaladores. Nosso Senhor sabe o que está dizendo. Quando Ele diz, eu vos advirto, não andeis ansiosos. Vocês têm pai, vocês têm rei e vocês têm pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então isso já vimos ontem. Mas fomos ao versículo 35. Cingidos estejam vossos corpos e acesas as vossas candeias. E nós estávamos examinando ontem o assunto da candeia. Porque Lucas menciona 3 vezes o assunto da candeia. Muito interessante. Então uma menção complementa a outra menção. E nós estamos andando para trás, nesse sentido das menções, para entendê-las. Então no capítulo 12, verso 35, repetindo, cingidos estejam vossos corpos e acesas vossas candeias. Corpos cingidos na Bíblia fala de prontidão. Êxodo 12, 10, nosso Senhor, quando vai libertar seu povo da escravidão do Egito, ele ordena que aquele cordeiro seja preso ao 10º dia, examinado e imolado ao 14º dia de Abib. Segundo o calendário hebraico, Nissan, segundo o calendário persa, o mesmo mês. Então, nosso Senhor diz assim quanto a essa celebração. Comereis o cordeiro com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. O que significa isso? Prontos para saírem do Egito. Vocês não vão comer o cordeiro de pijama. Vocês vão comer o cordeiro cingidos nos vossos lombos, sandália nos pés e cajado na mão. Prontos para sair. Então, cingidos estejam os vossos corpos, fala de prontidão.
Prontidão com relação a quê? Só você ver o contexto. Prontidão com relação à vinda do nosso Senhor. Não é o que está escrito no verso 36? Veja. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Então, a figura de corpos cingidos, prontidão. Candeias acesas, figura de testemunho. Agora, interessante, irmão. Corpos cingidos, primeira parte do verso 35, está conectado ao texto anterior que estudamos ontem, desde o verso 22. Em resumo, o assunto é ansiedades, é preocupação. Então nós tiramos uma conclusão fácil aqui, uma conclusão lógica. Não poderemos estar em prontidão, não poderemos ter corpos cingidos se nós estamos ocupados, sobrecarregados com os cuidados do mundo. Foi por isso que o Senhor advertiu. Não poderemos. Nós estaremos atabalhoados, sobrecarregados. São palavras do nosso Senhor. Em Lucas mesmo, ele diz, cuidado, que os vossos corações não fiquem sobrecarregados. Com as consequências da orgia, da embriaguez, até aqui nós diríamos assim, estamos livres. Não praticamos orgia e nem somos ébrios. Mas aí nosso Senhor continua. E com as preocupações deste mundo. Agora ele pegou pelo pé a todos nós. Orgias, bebedices e preocupações deste mundo. E ele vai continuar assim, para que aquele dia não vos apanhe repentinamente como um laço. Que figura o Senhor usou. Então, essa é a ideia de prontidão. Prontidão em relação à vinda do Senhor. Agora, a segunda frase, acesas as vossas candeias, aponta para o nosso testemunho. Primeiro, então, a vida cristã, já falamos ontem, qualidade de vida que devemos viver na expectativa da vinda do Senhor. Já vimos ontem. Agora, qualidade de testemunho que deveríamos dar no que concerne a vinda do nosso Senhor, na expectativa da vinda do Senhor. Então, os versos à frente vão falar sobre a expectativa em si, homens que esperam pelo seu Senhor, e por último, nesse contexto, nosso serviço. Como deve ser? Enquanto nós esperamos o Senhor. Que lição nós temos aí? Se o Senhor permitir, chegaremos lá antes de concluirmos, se tivermos tempo. Mordomos fiéis e prudentes que dão sustento a seu tempo aos seus conservos. Um versículo riquíssimo, cheio de lições para nós. Então, de novo, vida cristã, testemunho cristão, expectativa cristã e serviço cristão. Você viu? Uma corrente de 4 elos, num texto tão curto. Elementos tão importantes, num texto tão pequeno. Nós estamos no segundo elemento, testemunho cristão. Candeias acesas. Você sabe que candeia fala de testemunho, não é? As 7 igrejas são 7 candeeiros de ouro. Candeia, ou candeeiro, fala de testemunho. Então nós já vimos ontem, Lucas capítulo 11, por favor, vamos voltar lá. Não vamos nos deter aqui porque já comentamos ontem. Apenas para que localizemos, por favor, abra Lucas 11, 33 a 36. Olhe para o texto uma vez mais. Esse texto nós vimos ontem, nos ensina que a chave para termos um corpo luminoso, para usar essa figura que é usada aí, é uma metáfora, é claro, não é? Está falando de santidade, é o nosso tema, uma renovada santidade para Deus, uma renovada separação para Deus. Esse versículo está nos ensinando que o segredo de um corpo luminoso, ou de um testemunho para Deus, é olhos simples, já vimos ontem. Se nossos olhos são simples, todo o nosso corpo será luminoso. Sem ter qualquer parte em trevas, também vimos ontem. Grande encorajamento. O Senhor está nos chamando para, na comunhão com Ele, abrirmos as câmaras, até os antros do nosso coração na presença dEle. Porque Ele é poderoso para nos santificar. Aqui e ali e acolá, e formar e imprimir o caráter de Cristo em nós. Naquelas áreas que eram tão vazias, desoladas de nossas vidas. Bendito Salvador nós temos. A terra era vazia e sem forma. Este éramos nós. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Louvado seja o Senhor. A ideia do Espírito pairando sobre o caos ali é de uma galinha chocando seus ovos.
Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós já vimos isso ontem. Agora vamos ao capítulo 8, de Lucas mesmo. Dando o nosso último passo aí nesse assunto da candeia. Vamos olhar esse capítulo com mais cuidado. A candeia está mencionada no verso 16 de Lucas 8. Vamos reler. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso. Esse vaso aqui, nós já vimos lá em Lucas 11, texto que acabamos de abrir, que é um alqueire, que fala de uma medida como se fosse um galão, um cesto, com algo em torno de 9 litros, para se medir e comercializar grãos secos. Ninguém acende uma candeia e a põe debaixo de um alqueire, ou um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que todos que entram vejam a luz. Nada há oculto que não há de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Agora, primeiro detalhe importante aqui, essas duas figuras. Foi aqui que paramos ontem. Se candeia é testemunho, o que nessa metáfora pode obscurecer o nosso testemunho? Duas coisas. Alqueire e cama. São as duas figuras que o Senhor usou. Colocaram um alqueire debaixo do... Colocaram uma candeia debaixo do alqueire, ou coberta com um alqueire, ou uma candeia debaixo da cama. Agora, do que eles falam? Nós podíamos usar a nossa imaginação e tentar interpretar, mas isso não é correto com relação à palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus interprete a própria palavra de Deus. Então, se nós formos a versos acima, veja, versículo 14 de Lucas 8, este versículo vai interpretar o significado de alqueire e de cama, de uma maneira muito precisa. Vamos ver aí o que significa. Verso 14 diz assim: a semente que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com, agora preste atenção, os cuidados vem primeiro. Mateus acrescenta a palavrinha cuidados do mundo, lá em Mateus 13, que cita a mesma parábola, a parábola do semeador. Então, do que aquele alqueire fala? Cuidados do mundo. Como sabemos? Por que o Senhor usou essa figura? Ora, o alqueire era a unidade de comércio, de comercializar grãos. O Senhor está falando sobre o comprar e vender. Em outras palavras, ele está falando sobre os cuidados do mundo. Cuidado para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados. Esse é o assunto do Senhor. Então, quando ele usou a figura alqueire, claro que foi proposital. Eles usavam o alqueire todos os dias para comprar grãos no mercado. Então, nosso Senhor está dizendo, não tape o seu testemunho com o alqueire. Não permita que o comprar e o vender, e o possuir, e o negociar, e os cuidados do mundo tapem o testemunho do Senhor. Quão prático foi nosso Senhor. Porque nós sabemos a importância dessa exortação a ser ouvida pelos nossos corações. Os cuidados do mundo. Alqueire. Agora, o que significa cama? Sequência do verso 14 diz: riquezas e deleites da vida. Claro, uma figura, uma metáfora. Cama aponta para riquezas e deleites da vida. João chama isso de soberba da vida. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sabe o que significa a soberba da vida? Não significa que a vida é soberba. E nem está dizendo para nós tomarmos cuidado com a soberba enquanto estivermos na vida. Não faça bagunça com as palavras. Quando João fala sobre soberba da vida, ele quer dizer amar a vida pela vida. Compreendeu? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Amar a vida pela vida. A vida pela vida não tem sentido algum. A vida é sem sentido. Se nós não respondemos ao chamado do Senhor. E não somos para Ele. É vazia. Soberba da vida. Então, cama aponta para riquezas e deleites. Agora, mais um detalhe nesse texto maravilhoso. Olhe, por favor, o verso 10. Vamos destacar uma palavra recorrente aqui, que muito nos interessa, nesse assunto de uma renovada separação para Deus.
se o Espírito Santo, visitando a igreja, gera nela essa marca preciosa, uma separação, uma santidade renovada para Deus, onde essa santidade começa? Onde essa separação começa? E agora, irmãos, antes de lermos, antes de mostrarmos aí os detalhes, preste atenção. Ela começa aqui. Mas quando nós falamos aqui, nós não estamos falando de um órgão físico. Não estamos falando de orelha. Nós estamos falando de ouvido. Certo? Orelha todo ser humano tem. Ouvido é uma coisa raríssima de se encontrar. Orelha é um órgão fisiológico. Audição é uma capacidade fisiológica. Mas ouvido é uma capacidade do coração. Essa é a diferença. Então, preste atenção, nosso Senhor vai repetir essa palavra ouvir muitas vezes no seu texto. Muito importante. Ainda antes de ler, Levítico 8, um texto que você devia conhecer muito bem, porque está falando de separação para Deus, nosso tema. A unção do sacerdote, para poder servir, oficiar a Deus. Quando ele era ungido, um animal era oferecido especificamente para ele era um representante do povo, então um novilho era imolado pelo sumo sacerdote, parte do sangue era recolhido e aplicado nele para a sua santificação, para a sua preparação para servir, para testemunhar, para oficiar na casa de Deus. E este sangue era aplicado em uma ordem que não poderia ser alterada. Você se lembra qual? O sangue era aplicado primeiro no lóbulo da orelha direita do sumo sacerdote. Não é maravilhoso, irmãos? E só depois disso era aplicado na mão. Por que mão? No polegar da mão direita. Mão fala de nossas obras. Mão fala daquilo que nós estamos envolvidos. Sabe qual é um dos nossos maiores problemas? Estarmos envolvidos com aquilo que o Senhor não está envolvido. E é verdade por outro lado também. Muitas vezes nós não estamos envolvidos naquilo que o Senhor está envolvido. Ah, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós precisamos pedir a Ele discernimento para reconhecermos. Nós não somos manuseados por convites de homens, sugestões de homens. Faça isso, venha aqui, vá lá, faça aquilo. Os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu Senhor. Então a nossa relação de testemunho, de serviço na casa de Deus inicia em nosso ouvido, os ouvidos do coração. Se o Senhor falou, faça. Se o Senhor não falou, não faça. E se você tem dúvida, espere. Essa é a regra espiritual. Mas nós quebramos essa regra e colhemos as sequelas. Desenvolver ouvido espiritual é a coisa mais importante na nossa vida cristã. Então, nosso Senhor vai dizer assim, vamos lá agora ao texto. Versículo 10, parte final. Ouvindo, não entendam. Nosso encargo não é explicar o versículo. Apenas você notar onde a palavra ouvindo aparece. O Senhor falou sobre os mistérios do reino, que ele falava em parábolas, para que eles ouvindo não entendam. Versículo 12. A semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouviram. Vá registrando aí quantas vezes o Senhor faz essa ênfase. Ouviram, mas vem a seguir o diabo. Sabe o que acontece com todo esse semear do Senhor aqui? Com todos esses tipos de solo que representam corações? Não são 4 tipos de solo, os que estão presentes aí. São 6. Aquela que caiu à beira do caminho, aquele solo pedregoso, aquele solo com espinhos e aquela terra boa, que produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, na verdade, são 6 tipos de solo, se você contar aí. Não é? Porque até a terra boa tem um nível de produção diferente. Alguns produzem 30 por 1 e glorificam o Senhor nessa produção. Mas outros produzem 60 por 1 e outros produzem 100 por 1 e glorificam plenamente o Senhor. Mas o que há de comum em todos esses corações, preste atenção, é que todos os corações ouvem. Ou, se quisermos colocar assim, escutam. Todos eles escutam. O que caiu à beira do caminho, ouviu, mas vem em seguida o diabo e arrebata-lhes o que foi semeado no coração.
arrebata do coração a palavra. Verso 12. Para não suceder que, crendo, sejam salvos. Palavra, atrás dela, o diabo. Será que nós temos dado devida consideração a isso? Quando a palavra de Deus é semeada com vida, o Senhor fala aos nossos corações que atrás dela está o diabo. Será que temos dado a devida atenção? Está o diabo para quê? Roubá-la, comê-la, tirá-la. Porque o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, disse o nosso Senhor. Que sejamos mais atentos e entesouremos a palavra de Deus nos nossos corações. Aquilo que Deus nos tem falado. Depois diz no verso 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo. Observa essa ênfase no ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. Que interessante, crer por um tempo. Por quê? Porque aquela raiz, a partir da semente, entrou na terra, não foi esse o problema, mas então ela encontrou rocha. E quando ela encontrou rocha, ela não foi capaz. Porque era só raiz. Agora, irmão, pense junto comigo. Quando a palavra de Deus é acolhida no nosso coração, como semente, ela é tão viva e poderosa quando acolhida, que ela, quando acolhida, é capaz de fender rocha em nossos corações. Há pouco tempo atrás, tinha visto isso uma outra vez, há muitos anos, mas não como agora. Vi um quadro magnífico, me chamou muita atenção. Uma árvore com um tronco de algo em torno de 30 centímetros de diâmetro, estava entre uma rocha fendida. E quando você olhava bem para aquela raiz, o caminho daquela raiz, o tronco se engrossando, aquela árvorezinha, uma árvore de uns 2,5 metros de altura no máximo, claro, não seria uma árvore frondosa, porque uma semente, de alguma maneira, encontrou uma fenda na rocha. E de alguma maneira a umidade ali, ela encontrou alimento ali, quem sabe um pouco de terra, umidade necessária, à beira de um riacho, ali estava. Então essa semente começou a crescer. Lançou raízes na terra e o tronco fendeu a rocha. Que imagem mais linda. Aquilo parece um sanduíche. A rocha de um lado, a rocha do outro e a árvore no meio da rocha. Esse é o poder da palavra de Deus, a semente, quando acolhida nos nossos corações. Mas o que acontece aqui nesse solo rochoso não é isso. Observe. Aqui a semente caiu, havia terra, começou a nascer, lançou raiz, mas agora encontrou a rocha. E raiz não tem poder contra a rocha, só a semente, quando frutifica. Então aquela semente começou a crescer, lançou raiz, mas então deu com a rocha. E o Senhor chama isso de acolher a palavra com alegria. Oh, que palavra! Oh, o Senhor tem falado ao nosso coração. Oh, Senhor, nós te damos graças, mas nós não retemos a palavra em nosso coração. Então o Senhor diz, crê por algum tempo, recebe a palavra com alegria, mas é de pouca duração, porque não tem raiz em si mesmo. Mas ele ouviu. Verso 14. E a que caiu entre os espinhos são os que ouviram, mais uma vez, ouviram. E no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, já vimos aí, o alqueire, as riquezas e deleites da vida, essa é a cama que o Senhor cita mais à frente, viver para comprar e vender, conquistar, obter, cuidados do mundo, viver para os deleites, para os desfrutes, para os prazeres, para o descanso, né? Para se regalar. Os seus frutos, verso 14, observe, não chegam a amadurecer. Agora é uma outra figura, extremamente interessante para nós. Está aí de novo a semente, está aí a terra, uma terra que tem profundidade, então a semente lançou profundas raízes, mas então há algo nessa terra. Agora não é rocha, agora é espinho. E os espinhos de alguma maneira lançam sombra sobre essa árvore, fecham essa planta. Então nosso Senhor vai usar a expressão, seus frutos não chegam a amadurecer. Linda exortação, importante para nós, porque está falando de
incapacidade de atingir maturidade espiritual. Está falando da incapacidade de poder refletir em nós o caráter de Cristo. Não há uma outra definição para maturidade espiritual. Esqueça, irmão, tudo mais que você sabe. Maturidade espiritual, segundo a Bíblia, é uma coisa só. É ser visto em nós um outro caráter. Caráter do Filho de Deus, o primogênito entre muitos irmãos. Meus filhos, por quem eu sofro, de novo, dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Isso é maturidade. Mas se nós somos sufocados com cuidados, sufocados com deleites, sufocados com riquezas, somos salvos. Somos regenerados, mas não temos o caráter de Cristo sendo formado em nós. Seus frutos não chegam a amadurecer, mas ouviram. Então agora o tratamento necessário é externo. Cuidado com os cuidados, cuidado com os deleites, cuidado com as riquezas. E então, versículo 15. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido, quanta ênfase nisso, né? Ouviram de novo. De bom e reto coração, retém a palavra. Aqui está a chave. Você viu? Não é como o solo rochoso, ouvem por um tempo, curta duração. Não é como os espinhos, ouvem, mas há muita coisa ao redor que peleja contra, que sufoca. E nós não oferecemos a Deus dizendo, Senhor, usa a tua tesoura e corta. O Senhor tem o seu direito, eu quero. Faça isso, Senhor. Faça isso, Senhor. Então nosso Senhor é capaz, pela sua espevitadeira santa, de cortar esses elementos agregados, externos de nossa vida, que impedem que os frutos do Espírito possam amadurecer em nossas vidas. Então, versículo 15, retém a palavra, de bom e reto coração, e estes frutificam com perseverança. Agora no versículo 18, depois do Senhor falar do alqueire, depois do Senhor falar da cama, já lemos aí no verso 16, viu como ele termina esse pequeno contexto de 16 a 18? Olhe mais uma vez. Vede, pois, como ouvis? Como ouvis? Como nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo com o coração tipo beira do caminho. Sabe o que é um coração beira do caminho? Muito tráfego, muito vai e vem, muita agitação. Gente passando para lá e gente passando para cá. Coração atribulado, terra batida, muito tráfego. Então, quando a palavra é semeada, é impossível que ela germine. Amados irmãos, meditação é uma arte perdida nos nossos dias. Nós, no que concerne, de modo geral, a igreja, pela fidelidade do Senhor, Ele nos tem despertado para isso. Mas, de modo geral, a igreja do Senhor parece um tambor. Faz muito barulho porque é oco. E um riacho. Faz muito barulho porque é raso. Águas profundas são silenciosas. O que o Senhor deseja trabalhar em nós, sobretudo, é ouvidos. Vede como ouvis. Porque, verso 18, ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até o que julga ter, lhe será tirado. E por último, ainda no verso 21, parece que o contexto muda todo, né? Vieram, verso 19, a ter com Jesus sua mãe, os seus irmãos, não puderam se aproximar por causa da concorrência do povo. Então, verso 20, comunicaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele, porém, lhes respondeu. Olha que interessante, o Senhor não saiu da sua mesma ideia, do seu mesmo ensino, da sua mesma linha. Ele veio falando lá do ouvir, na parábola do semeador, falou sobre o ouvir em todos aqueles terrenos, falou sobre o ouvir quando falou do alqueire e da cama, vede como ouvis, e ele continua no ouvir. Não é? Chegou a mãe, os irmãos, Senhor, eles estão aí, eles querem te ver. O que ele vai dizer? Você percebeu? Vamos lá, no verso 21. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Que maravilhoso, irmão. Ele está dizendo o que com isso? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem. Penso que está tão claro. Ele está dizendo, é pelo ouvir que a relação de intimidade será estabelecida. Minha mãe, meus irmãos, são os que ouvem.
a palavra e a praticam. Queremos intimidade com o Senhor? Vamos ouvir o Senhor no nosso coração. Ouvir a sua palavra. Apegar-nos a ela. Entesourá-la em nosso coração. Irmãos, há uma cena maravilhosa quando estudamos Betânia no que concerne a Maria. Siga comigo. O Senhor visitou Betânia 7 vezes, segundo as Escrituras. Nas 3 primeiras vezes que ele visita Betânia, ali estava Maria. A primeira visita está registrada em Lucas 10. O que Maria estava fazendo? Lucas 10, versos 38 a 42, vai dizer assim: e Maria quedava-se, assentada aos pés do Senhor, para ouvir-lhe os ensinamentos. Maria e os pés do Senhor. Que quadro maravilhoso, porque ele é recorrente, você vai ver. Maria e os pés do Senhor. Primeira cena, ouvindo. Observa esse progresso. Segunda cena, João capítulo 11. Lázaro tinha morrido. Tanto Marta quanto Maria estavam desesperadas. Desesperançadas. É só você ler o capítulo e vai ver. Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta disse isso primeiro, Maria disse isso depois. Só que Marta disse isso e entrou em um diálogo com o Senhor. Quando o Senhor vai falar sobre a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, Marta não entendeu nada. Sabe o que ela foi fazer? Ela foi chamar Maria. Talvez ela tenha pensado assim, eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer com sou a ressurreição e a vida, não. Eu vou chamar minha irmã, porque esse assunto aí dos ensinos do Senhor, ela compreende melhor. Quando ele nos visitou a primeira vez, ela estava lá sentada aos pés dele, ouvindo seus ensinamentos. Então é dito que ela sai e vai procurar sua irmã Maria. E diz assim, o mestre te chama. E Maria sai. E vai encontrar o Senhor. E aí temos a segunda cena. Quando ela vê o Senhor, ela se lança aos seus pés. Maria tem uma história com os pés do Senhor. O que significa a segunda cena? Lançando sobre ele todos os nossos cuidados. Maria aprendeu pela sua relação com o Senhor que o Senhor era o suporte para todos os seus cuidados. Então, na segunda cena, na primeira cena, assentada aos pés do Senhor. Na segunda cena, lançando-se aos pés do Senhor. E externando seus cuidados. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas então a terceira cena. Preste atenção. E aí é o próximo capítulo, João 12. Lá está Maria de novo. E uma ceia dada para o Senhor. E ela toma um vaso de alabastro. O vaso em si já é valioso. O perfume que estava dentro possivelmente custasse nos dias de hoje algo em torno de 10 mil reais. 1 libra de bálsamo de nardo puro. Ela quebra o vaso de nardo, de alabastro, derrama o perfume, segundo os relatos combinados de Mateus, Marcos e João, na cabeça do Senhor, unge os pés do Senhor e enxuga os pés do Senhor com seus cabelos. Aqui nós temos 4 coisas maravilhosas. A primeira, quando Maria quebra o vaso de alabastro, ela está dizendo, Senhor, tu és a preciosidade. Aquele perfume de nardo puro era precioso, caro. Diz Marcos, no seu evangelho, que aquele perfume era preciosíssimo. É a palavra que Marcos usa. Então, quando ela quebra aquele vaso e derrama o perfume na cabeça do Senhor, ela está dizendo, Senhor, tu és a minha preciosidade. Quando ela unge a cabeça do Senhor, segundo Mateus e Marcos vamos dizer, ela está dizendo, Senhor, tu és a minha cabeça. Tu és o meu Senhor. Quando ela unge os pés do Senhor, ela está dizendo, Senhor, eu sou a tua serva. Quando ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, ela está dizendo, recebe, Senhor, toda a glória. Porque segundo 1 Coríntios 11, o cabelo da mulher é a sua glória.
Então, quando ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, ela está depositando sua glória aos pés do Senhor. Então, como nós vemos Maria? Na primeira cena, ouvindo o Senhor. Na segunda cena, lançando-se aos pés do Senhor. Na terceira cena, ungindo os pés do Senhor. Então, nós temos primeiro ouvidos, depois nós temos os cuidados lançados e depois nós temos adoração. Nós queremos ser verdadeiros adoradores, então temos que ter ouvidos estando aos pés do Senhor. Nós queremos ser adoradores, então precisamos lançar sobre Ele todos os nossos cuidados. Porque Ele é a ressurreição e a vida, nosso provedor. Nós queremos adorá-lo, então temos que quebrar aquilo que é mais precioso para nós. Porque Ele é a preciosidade. Então, irmãos, essas três cenas de Maria são constrangedoras. Mas por falar em constrangimento, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 24. Essa palavra aparece aqui em Lucas, capítulo 24. Ainda nessa ênfase sobre ouvir o Senhor. O capítulo 24 de Lucas, se você olhar para ele aí, é chamado de o capítulo das coisas abertas. Você já ouviu isso? Porque em Lucas 24 nós temos, primeiro, um túmulo aberto. Depois nós temos os olhos abertos dos discípulos de Emaús. E por último nós temos os céus abertos para receber o Filho de Deus ressurreto. Um túmulo aberto, olhos abertos e céu aberto. Tudo no capítulo 24. Capítulo das coisas abertas. Quando nós estudamos esse registro de Jesus caminhando com os discípulos de Emaús, muita coisa salta aos nossos olhos. É um dos textos, sem dúvida, mais tocantes de todo o Evangelho. Sem dúvida nenhuma. O Senhor andando com aqueles discípulos de Emaús. Porque muita coisa é vista com relação ao nosso Senhor nesse texto tão maravilhoso. Esses dois discípulos são até rudes com o nosso Senhor naquela conversa, porque eles não reconhecem que era Ele. E nosso Senhor mostra a sua majestosa docilidade ao tratar com eles. Mas num dado momento, que é o que nos interessa aqui, esse transeunte que eles não conheciam, era o próprio Senhor Jesus ressuscitado, mas seus olhos estavam fechados. Mas eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. Preste atenção. Seus olhos estavam velados, não conheceram que era o Senhor, mas seus ouvidos estavam tocados. Porque eles vão dizer depois, nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras. Você vê? Então é dito que o Senhor toma a palavra, a lei, os profetas e começa a explicar para eles. Tudo que estava escrito se referia a ele, Cristo. Cristo é a chave de toda a Bíblia. E ele vai explicando as Escrituras para eles. Agora, num determinado momento, versículo 29 de Lucas 24, diz assim, vamos ler o 28 também. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Ah, irmãos, como falamos, esse texto é tão maravilhoso, nas suas minúcias, nos seus detalhes. Olha o que Jesus está fazendo. O Senhor quer se revelar para eles, ou não? Por que o Senhor se apresentou a eles na estrada de Emaús se ele não quer se revelar a eles? O que o Senhor estava fazendo lá? Ele quer se revelar a eles. Mas observe, os dispositivos do amor do noivo. Ele vai caminhando, vai falando, eles não sabem que é o Senhor, o coração está queimando, está ardendo, como eles vão dizer depois. E, quando enfim chegam na aldeia, o Senhor faz uma menção para eles. Aqui não está escrito o que ele disse, mas está dizendo que ele fez uma menção. De passar adiante, seguir o seu caminho. Por que o Senhor fez isso? Se o Senhor queria se revelar a eles. Esse é um dispositivo do amor do noivo. Ele quer ser desejado. Ele quer ser buscado. Ele quer ser reivindicado. Porque o amor não faz exigências. Então, o Senhor faz menção de passar adiante. Agora olhe para o seu texto. Mas eles o constrangeram. Aí está a palavra. Sabe o que ela significa na língua original? Eles o compeliram por uma súplica. Eles o compeliram por uma súplica.
Eles estavam tão atraídos, o coração tão ardido, que era como se eles dissessem: não, o Senhor não vai embora de jeito nenhum. Eles suplicaram, eles o compeliram, eles puseram para dentro da casa. Então, as palavras registradas aí foi: fica, Senhor. Já se faz tarde e o dia já declina. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com especular sobre a palavra de Deus. Mas vamos fazer uma especulação aqui. E a especulação é a seguinte: se eles não tivessem pedido para o Senhor ficar, será que o Senhor ficaria? Acho que não podemos responder essa pergunta. Vai ficar como pergunta. Até o dia que nós encontrarmos 2 discípulos de Emaús na Nova Jerusalém. Aí nós perguntamos para ele e para o Senhor também: qual foi a experiência deles? Mas eles fizeram essa solicitação para com o Senhor. Fica, Senhor. O coração deles ardia de tal maneira que eles diziam, eles pensavam consigo mesmos: não, ele não pode passar. Ele não pode passar, ele tem que ficar pelo menos uma noite, ele tem que entrar. Nós temos que conhecê-lo melhor, nós temos que ouvi-lo mais. Então o Senhor condescende com eles. Mas era isso que ele queria fazer. Se eles não fizessem o convite, o Senhor iria embora frustrado. Porque o Senhor queria entrar, mas ele queria entrar com convite. Que noivo nós temos, irmãos amados. Então é dito que quando ele entra naquela casa, eles vão servi-lo. Imagine aqueles dois, diante do que tinha acontecido com eles. Seu coração ardendo porque eles tinham ouvido. Eles deviam ter preparado o melhor para aquele homem que eles não conheciam. Serviram a ceia. O Senhor se põe à mesa com eles. Os olhos ainda estão fechados, mas os ouvidos foram abertos e o coração está ardendo. Então eles começam a comer. Num dado momento, o Senhor vai fazer o que ele sempre quis fazer. E ele encontrou o caminho, porque eles responderam ao amor dele em seus corações. Fica conosco. Então eles começam a comer e num dado momento o Senhor vai se apresentar. Como se ele, se erguendo, dissesse: eu sou o Senhor. Ele toma uma posição à frente. A casa não é dele, em primeiro plano. A casa é dos 2 discípulos de Emaús. Mas então ele toma uma posição de o anfitrião. Como se fosse ele que tivesse servido aquela mesa para eles. E não eles para ele. Esse que o texto diz. Porque diz que ele toma um pão. Quem faz isso é o anfitrião. Então o Senhor assume a posição de anfitrião. Ele toma um pão e ele parte o pão. Então a Escritura vai dizer: quando ele partiu o pão, finalmente os seus olhos se abriram. E eles viram que era o Senhor. Agora todo o quadro se completou. Os ouvidos já tinham sido abertos. O coração já tinha sido aberto. E agora os olhos foram abertos. Graças ao Senhor. Esse é sempre o processo. Queremos ter visão espiritual? Que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvirmos as palavras do Senhor. Habitai em mim e eu habitarei em vós. Se as minhas palavras habitarem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Segredo de intimidade com o Senhor é ouvir o Senhor. Então, irmãos, vamos juntos a mais um texto. Às vezes é difícil dar um passo à frente. Sofonias, capítulo 3. Queria ler mais um texto com os irmãos sobre o ouvir. Preste atenção na beleza desse texto, de Sofonias. Sofonias, capítulo 3. Depois de Abacuque. Versículo 1 diz assim: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Quem é ela? Jerusalém. O povo de Deus, o povo da aliança de Deus. Vivendo uma hora de trevas, de afastamento do Senhor. Agora escute o que é dito dela. Porque ela é uma cidade rebelde e manchada, opressora, como disse aí. Verso 2. Primeira característica dessa cidade: não atende a ninguém, na versão que estou lendo. O sentido aqui é: ela não obedece à voz. Esse é o sentido literal dessa expressão. Não atende a ninguém. Ela, essa cidade, o povo de Deus, o povo da aliança de Deus, não responde à voz. Aí se você buscar ver que voz é essa, qual palavra é usada aqui na língua original, você vai descobrir o seguinte: não é uma voz qualquer. A palavra para voz aqui no hebraico
significa um chamar em alta voz. Então poderíamos traduzir o versículo assim: ela não atende ao chamado em alta voz. Não é que o Senhor estava despertando uma trombetazinha aqui, outra trombetazinha ali no meio do povo, uma vozinha escondida aqui e outra ali. O Senhor tinha posto uma trombeta diante do seu povo, um clamor em alta voz. E ele está dizendo, ela não atende a ninguém. Ela não ouve o clamor em alta voz. O que mais? Ela não aceita disciplina. Que interessante. Se queremos ser testemunho vivo para Deus, que a palavra do Senhor encontre lugar nos nossos corações, disciplina. Vida, todos nós já temos. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Mas vida associada à disciplina de Deus, o trato de Deus nas nossas vidas, tem um resultado: caráter. Caráter cristão, caráter de Cristo, é sempre resultado de vida mais disciplina. Mas aqui estava Jerusalém, afastada do Senhor. Não aceita disciplina. Por isso era tão menina, tão imatura, tão dividida. O que mais? Não confia no Senhor. Outra expressão interessante. Essa palavra confia, só essa palavrazinha, na língua original, significa não se apressa a correr para o refúgio. Confiar aqui significa correr para um refúgio. Que linda figura. Então o Senhor está dizendo assim para Jerusalém: ela não se apressa para correr para o refúgio em mim, ou o refúgio que sou eu. Confia no Senhor. Essa é a ideia. Que figura mais doce, irmãos. Nós lemos aqui a nossa tradução em português, não conseguimos tocar essas coisas, mas não vamos esquecer. O Senhor falou em hebraico para o seu povo. E seu povo ouviu muito bem. As palavras são muito mais ternas, profundas e doces. Nesse caso, na língua original. O Senhor está dizendo que eles corriam para fora do refúgio. Não recorriam a Ele como refúgio. E aqui foi usada a palavra confia. Não confia no Senhor. Nem, por último, nem se aproxima do seu Deus. Não deseja comunhão. Não se achega, não se aproxima. Então esse capítulo prossegue, é um capítulo tremendo. Versos 3 e 4, uma solene advertência para todos aqueles que pela graça e fidelidade do Senhor têm tido posição de responsabilidades por outros na sua casa. Sabe o que acontece com esses? São os primeiros a responder diante de Deus. Então o versículo 3 vai dizer, seus príncipes, olha aí. Logo a próxima frase vai dizer, seus juízes são lobos ao cair da noite. No verso 4 vai dizer, seus profetas são levianos, homens traidores. E ainda à frente no verso 4, seus sacerdotes profanam o santuário. Príncipes, juízes, profetas e sacerdotes. Enfim, sabe o que o Senhor quer nos ensinar? Na casa de Deus, os primeiros, não os únicos, mas os primeiros responsáveis em responder ao Senhor, ouvir o Senhor, refletir para outros aquilo que o Senhor tem na mente e no coração, são os príncipes, juízes, profetas e sacerdotes. Em outras palavras, aqueles que o Senhor tem encarregado de responsabilidades por outros na sua casa. Irmãos, isso é uma solene advertência para nós. Se esse juízo há de começar pela casa de Deus, como disse Pedro, então na casa de Deus vai começar pelos irmãos mais velhos. E que nós, então, respondamos diante do Senhor. Quando o Senhor levanta Samuel para iniciar uma nova dispensação na história de Israel, Samuel foi um ponto de transição, algo muito lindo é dito sobre Samuel ali, que gostaria muito que você ouvisse. Eli era um sacerdote cego. E não é só cego no sentido físico, não, perdendo a sua vista, como diz o texto, ficando cego, não só isso, mas ele estava ficando cego espiritualmente. Os seus dois filhos, Hofni e Finéias, estavam profanando o santuário de Deus, e Eli não os repreendia. E o Senhor falou isso claramente para Eli, através do vidente, que Deus iria julgar a sua casa por causa disso. Mas então ele diz assim, e eu suscitarei para mim um profeta. Eu suscitarei para mim um sacerdote, Samuel, que estava em vista. Agora escute o que é dito de Samuel, que ainda era um menino. Ele procederá segundo tudo
o que eu tenho na mente e no coração. Que frase mais maravilhosa. O que o Senhor aguardava? O Senhor aguardava um Samuel, que procedesse segundo tudo que o Senhor tinha na mente e no coração. Porque Eli não tinha mais condições. Elias se tornou um sacerdote velho. Que capítulos aqueles, irmãos? Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1 até o capítulo 3. Capítulo 3 vai dizer que Eli, num dado momento, ele foi deitar lá no seu lugar costumeiro. É a palavra usada lá. Veja, Elias era um sacerdote velho, incapaz, no sentido espiritual, não tinha condição de ouvir mais o Senhor. Chegou a noite, ele servindo no templo, foi lá deitar no seu lugar acostumado. Mas é dito que Samuel permaneceu na presença do Senhor. Menino. E o Senhor diz: Samuel, Samuel. E chama Samuel. É dito que Samuel ocupou essa posição antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Que frase mais preciosa. Irmãos, onde está o nosso coração? Nós queremos que essa candeia de Deus permaneça acesa? Qual é o método de Deus para a candeia de Deus permanecer acesa? Samuel. Deus não tem métodos, Deus tem vasos. Aquele que procederia segundo tudo o que Deus tinha na mente e no coração. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. E que o Senhor levante muitos Samuéis nos nossos dias. Sabe o que é dito no final do capítulo 3 do livro de Samuel, que estamos citando, 1 Samuel capítulo 3? Que então Samuel foi confirmado na nação de Israel como profeta do Senhor. Mas lembre-se, Samuel era sacerdote. Mas de tal maneira a vontade de Deus se tornou clara para Samuel, que Samuel foi também um profeta. Sacerdote, profeta do Senhor. Para que na hora em que a candeia de Deus estava a se apagar. Mas Deus não fica sem testemunho na terra. De alguma maneira, na sua fidelidade, Ele incita homens, Ele chama vasos e os prepara para que Ele não fique sem testemunho. Então, irmãos, que o Senhor nos socorra em nossa geração, para que Ele não fique sem testemunho hoje. Onde está o nosso coração? Quais são as nossas ocupações até que o Senhor venha? Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. E agora nós precisamos concluir. Então vamos voltar para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 ainda vai nos dizer assim, a partir do verso 36. Palavras escandalosas, maravilhosas, quase inimagináveis. Você vai ver. Lucas 12, 36, voltando ao nosso texto, diz assim: Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Lembra o que aconteceu com aquela noiva no livro do Cântico dos Cânticos? Naquele registro tão maravilhoso de amor, num dado momento a noiva está banhada, já com a sua roupa de dormir, e deitada na sua cama. Então ela sabe que o seu amado coloca a mão no ferrolho da porta para abri-la. Então ela conjectura consigo mesmo: já tomei o meu banho, já me ungi, já vesti a minha roupa, já estou aqui na minha cama. Levantar-me-ei para ir ter com o meu amado? Enquanto ela conjectura e pergunta, ele vai embora. Dispositivos do amor do noivo. Ele deseja ser desejado, seguido, buscado. Quando ela resolve que vai se levantar e chega na porta, ele não mais está na porta. Mas ela não consegue voltar para a cama. O que ela faz? Ela sai pelas praças à procura do seu amado. Que esse seja nosso coração. Quando ele vier e bater a porta, logo lhe a abram. Por quê? Porque nossos corpos estão cingidos e nossas candeias estão acesas. Então a figura se completa. Nós estamos de pijama em nossas camas, espiritualmente falando. Nós estamos com corpos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E quando ele vier, logo lhe abram. Sabe o que o Senhor diz que acontecerá com esses que logo lhe abrirem? E aqui nós temos essas palavras escandalosas. Ouça esse versículo lindo. Bem-aventurados
aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Agora escute. Em verdade eu vos afirmo. Quem está falando? Senhor Jesus. Eu afirmo que ele quem? Esse rei da parábola que ele está contando, que é ele mesmo, é claro, ele está falando da sua vinda. Então ele diz, ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Que figura maravilhosa, irmãos. Aqui nós temos o rei servo servindo aos seus servos. Que quadro mais maravilhoso. Será que podemos conceber isso em nossas mentes? O Senhor dos senhores servindo os seus servos fiéis. Graças ao Senhor. Sabe, irmão, parece para nós tão inimaginável esse dia. E nós nos regozijamos tanto nisso, que não sei como soa para os irmãos. Mas você sabe que em outra parábola o Senhor disse que nessa sua vinda, aqueles que oferecerem para ele serviço fiel ouvirão algo dele. E esse algo é assim: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Por mais que fizermos, por mais que o Senhor deposite em nós e nós o sirvamos com fidelidade, sempre é pouco, diante da sua imensa obra. Mas se fostes fiéis no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como você vê essa hora? Sabe o que me parece? Que quando nós estivermos ali, diante do nosso Senhor, Ele então disser essas palavras em direção a nós, se assim ocorrer, penso que nós vamos olhar assim para trás e procurar com quem que o Senhor está falando. Como que dizer, não pode ser comigo. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oh, amados, nós não merecíamos nem salvação. E o Senhor está nos prometendo galardão. Recompensa pelo serviço fiel. Maravilhoso. Saber que um pai e um marido pode ouvir isso da parte do Senhor. Então ele vai perguntar, Senhor, mas onde eu fui fiel? Ele vai dizer, você foi um pai fiel. Você foi um marido fiel. Você foi um irmão fiel. Deixa eu contar uma história para os irmãos. Certa vez uma mãe estava ocupada lavando suas louças e orando. E ela orava assim, Senhor, eu quero tanto te servir em esferas maiores. Eu estou presa aqui nessa casa, louças, roupa para passar, coisas para cuidar. Quero tanto te servir, Senhor. Eu te amo. Quero te servir em esferas maiores. Enquanto ela orava, lavando a louça, a sua filha puxava a sua saia. Sua filha pequenina, com uma bonequinha, com o braço quebrado. A bonequinha com o braço quebrado. E, enquanto essa menina puxava a saia de sua mãe, a mãe, lavando a sua louça e orando ao Senhor, ela dizia, filha, agora eu não posso, filha, agora eu não posso, filha, agora eu não posso, ocupada com a sua louça. Então a menina desistiu da sua requisição, ela estava pedindo para a mãe arrumar o braço da bonequinha. E foi para o seu quarto dormir. A mãe não atendeu sua solicitação, ela se retirou para o seu quarto. E a mãe continuou lavando louça e orando ao Senhor. Senhor, me usa em esferas maiores. Eu te amo, eu sou para ti. Então, quando ela terminou de lavar a louça, foi buscar a sua filhinha. Sua filhinha estava deitada numa cama, abraçada na sua boneca de braço quebrado. E então o Senhor falou assim ao coração da mãe. Essa menina é a minha mensageira. E a boneca de braço quebrado é o meu serviço. Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Irmãos, quanto erro há no nosso coração quando nós pensamos no serviço ao Senhor. Nós sempre pensamos no muito, mas o nosso Senhor quer nos treinar no pouco. Que o Senhor nos ajude a compreender isso com o nosso coração. Se somos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito. Então, isso não é uma história inverídica, isso é uma história verdadeira. Aquela mãe compreendeu a lição. E então ela prosseguiu com a sua oração. Ela tinha esse desejo, ela tinha esse encargo. Senhor, usa-me para abençoar teu povo em esferas maiores. E então o Senhor respondeu à sua oração.
Ela pôde ser usada pelo Senhor em outras esferas, mas ela aprendeu a lição. Sua filha primeiro, o pequeno primeiro, o ínfimo primeiro. Nosso Senhor tomou a toalha e a bacia e assumiu um lugar tão ínfimo que os seus discípulos ficaram escandalizados com ele. Pedro disse: Senhor, nunca lavarás os meus pés. Isso não é uma tarefa do Filho de Deus. Pedro não sabia nada sobre o Filho de Deus, e nada sobre o serviço de Deus, e nada sobre o reino de Deus. Então o Senhor vai dizer: Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreender essa lição, para podermos ser servos adequados. E então, para concluirmos, versículo 40 vai dizer assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? E aqui, com a ajuda do Senhor, nós damos o último passo para concluirmos: serviço. O Senhor já falou da expectativa, a vinda dele, os homens que esperam pelo seu Senhor. Agora ele vai terminar com o serviço. Porque Pedro pergunta: Senhor, essa questão de estar apercebido, esperar pelo Senhor, é para todos, para nós ou para todos? Qual é a abrangência das tuas palavras? E o Senhor responde a pergunta de Pedro com uma outra pergunta. A pergunta de Jesus está respondendo a pergunta de Pedro. Ele diz assim, veja, verso 42, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: Pedro, a porta está aberta para todos. Quem é o mordomo fiel e prudente? Você quer ser? Você quer ser? Você é um candidato? Quem é o mordomo fiel e prudente? Ele respondeu: não é só para vocês, Pedro, é para todos. A porta está aberta. Agora, quais são as palavras nesse versículo que seriam as mais importantes? Veja, verso 42. Mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor mordomo fala daquele que cuida de uma despensa, é um dispenseiro, não é o proprietário, as coisas não são dele, ele trata dos assuntos do seu Senhor, ele administra para o seu Senhor, ele vai responder ao seu Senhor, ele busca a glória de seu Senhor, ele honra o nome do seu Senhor, ele não é nada senão um mordomo fiel e prudente. Por outro lado, ele é tudo, porque ele foi tornado veículo de administração do seu Senhor. Graça maravilhosa que foi dada a nós, a todos aqueles que desejam. Então, o que esse mordomo faz? O Senhor confia a ele os seus conservos. A palavra para conservos aqui é domésticos. O Senhor está nos ensinando que na casa de Deus, se nós queremos ser mordomos fiéis e prudentes, porque essa é nossa responsabilidade de todos, irmãos e irmãs, todos nós. Então, nossa primeira tarefa, cuidar dos nossos conservos. Ah, irmão, o Senhor nos ajude. Somos tão limitados. Nós tendemos a cuidar daqueles que nos interessam. Nós tendemos a cuidar daqueles que nós podemos obter algo em troca. Nós tendemos a cuidar daqueles que nós achamos que são simpáticos. E os antipáticos, não queremos nada com eles. Mas o Senhor diz que o mordomo fiel e prudente cuida dos seus conservos sem distinção. Os domésticos. E então ele termina, aqui vamos concluir. O que esse mordomo fiel e prudente faz cuidando dos domésticos? Ele lhes dá sustento a seu tempo. Essa palavra sustento também é muito interessante. A palavra no original, citometron, fala de uma medida determinada de grãos. Uma medida determinada de grãos a seu tempo. O livro de Provérbios diz assim: a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Então esse mordomo fiel e prudente deve adquirir do seu Senhor sabedoria para dar a palavra adequada no tempo adequado.
Medida de trigo para um, medida de cevada para outro. Não é a mesma medida para todos. Uma medida de uma determinada quantidade para um, uma medida de determinada quantidade para outro. Um mordomo fiel e prudente, para dar sustento a seu tempo. Isso fala do nosso serviço até que o Senhor venha. Amados irmãos, todos nós somos mordomos na casa de Deus. A questão é se temos sido mordomos fiéis e prudentes. Porque os encargos de Deus e as responsabilidades de Deus estão depositadas sobre sua igreja, sobre os irmãos e irmãs. Níveis diferentes de responsabilidade, isso é certo, mas responsabilidade sobre todos. Todos os irmãos e irmãs. Então a questão é, nós estamos cuidando de nossos conservos? Você, mulher cristã, está cuidando do seu conservo marido? Você, marido cristão, está cuidando do seu conservo mulher? Dos seus conservos filhos? Dos seus conservos irmãos? Nós estamos dando a medida de grãos adequada, no tempo adequado para cada idade. Somos incapazes. Que o Senhor nos conceda a sua sabedoria, para que possamos ser fiéis, mordomos fiéis e prudentes. O Senhor continua então, irmãos, falando ao nosso coração. Vamos ainda orar ao Senhor. Senhor, confiamos a Ti mais uma vez nossas vidas. Nós te suplicamos, Senhor, fica conosco. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Ó, guarda-nos, Senhor. Guarda-nos como uma geração que honra Teu nome, Senhor. Guarda-nos para Ti até que o Senhor venha, Senhor. Queremos ser como homens que esperam pelo Seu Senhor. Dá-nos um coração cheio e pleno de devoção a Ti, Senhor. Toca-nos de novo, de novo e de novo, Senhor. Resgata todas as afeições de nosso coração para Ti. Torna-nos integrais, Senhor, porque Tu és a preciosidade. Senhor, queremos ter aquela história com os Teus pés que Maria teve. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser mordomos fiéis e prudentes. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos. Continua, Pai, por Tua bondade, pelo Teu Espírito Santo, falando e refalando aos nossos corações. Queremos ser aqueles que ouvem e guardam as Tuas palavras, Senhor. Te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.